Olá, sou o reverendo Gilberto Barbosa, um dos pastores da Igreja Presbiteriana da Lapa, e é um prazer estar aqui com você. Falaremos hoje sobre liberdade cristã. Em Gálatas capítulo 5, verso 13, está escrito: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Liberdade cristã. Sabemos que em Cristo Jesus experimentamos a verdadeira liberdade. Por isso que lá no Evangelho de João aprendemos: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não somos mais escravos do pecado, mas ainda, infelizmente, pecamos. Estamos naquele processo que chamamos de santificação. Há ainda uma batalha entre a carne e o espírito, entre os desejos do velho homem e este novo homem que está sendo refeito em Cristo Jesus e que nós estamos então nesse processo da santificação. E esse tema da liberdade cristã é algo muito oportuno para o tempo que estamos atravessando. Você tem liberdade para fazer o que você bem entende? É assim que você compreende esse tema, liberdade cristã? Será que nós não podemos estar praticando alguma coisa em nome dessa liberdade que você declara ter? E de repente você não pode estar promovendo escândalo, entristecendo o coração dos irmãos. É bem verdade que o apóstolo Paulo fala muito do neófito, do novo na fé, e nós devemos nos preocupar muito com esses irmãos. Mas nós também, em nome da liberdade, às vezes, não estamos muito preocupados se estamos ou não edificando a vida dos nossos irmãos com as nossas atitudes, com as coisas que falamos, com as coisas que fazemos, com os lugares que frequentamos. Se somos da luz, se somos servos do Senhor, se vivemos pelo Evangelho de Cristo Jesus, nós precisamos sempre levar aos pés de Cristo também aquilo que nós às vezes julgamos de forma legítima e pode não promover edificação na vida de outros. Nós não devemos ficar pregando ou dogmatizando, não toque nisso, não faça aquilo outro, como o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, já disse que nós não devemos ficar presos ao ritualismo. Aliás, o que Paulo está falando aos Gálatas aqui é referente a isso. Nós já fomos libertos em Cristo Jesus. Havia uma tentação de que eles voltassem às práticas dos judaizantes, a questão da circuncisão e a observância de todos aqueles ritos que perderam o seu efeito porque tudo se cumpre em Cristo Jesus. Mas nós agora temos um limite nessa liberdade, e esse limite é o amor ao nosso irmão. Eu parei a leitura no versículo 13, mas a sequência do texto aqui de Gálatas 5, versos 14, diz assim: Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sempre preciso avaliar: Senhor, o que eu falo, o que eu faço, o que eu uso, tem edificado a vida do meu irmão? Nós somos servos uns dos outros. No reino de Deus, na família da fé, nós jamais poderemos dizer a seguinte frase: eu não tenho nada a ver com a vida da outra pessoa, do meu irmão. Se ele ficou escandalizado, se ela ficou escandalizada, problema dele, problema dela. Eu vou responder diante de Deus pelos meus atos e eles responderão pelos atos de Deus. É verdade, você vai responder, eu responderei pelos meus atos diante de Deus. Mas se nós amamos o nosso irmão, se nós amamos o próximo, se nós obedecemos a palavra de Deus, nós precisamos entender que todas as coisas nos são lícitas, conforme Paulo escreveu por 2 vezes na carta aos Coríntios, mas nem todas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Romanos, ele gasta praticamente o capítulo 14 falando de algumas coisas, e Paulo falou também aos Coríntios no capítulo 8, de carne sacrificada a ídolos, que algumas pessoas diziam: não tem ídolo, o ídolo não existe, é fabricado por mãos humanas. Então, se eu comer uma carne que foi oferecida a um ídolo que não existe,
Não tem nada demais. Mas imagina uma pessoa que veio daquele contexto, que usava daquele ritual de oferecer aquela carne a ídolos, ele talvez não entenderá. A mesma coisa se dá com a questão da bebida forte. A Bíblia não nos proíbe com relação a beber o vinho, mas a Bíblia fala que devemos fazer com moderação e não devemos promover escândalo. Muitas vezes, quando a gente fala de liberdade cristã, a gente pensa só nesses aspectos, mas tem muitas outras coisas que de repente eu e você estamos fazendo no nosso cotidiano e que pode estar trazendo tristeza no coração do nosso próximo. Eu e você somos responsáveis, sim, pelo nosso irmão, pelo seu crescimento espiritual. Nós somos servos uns dos outros. O texto que eu li diz então que nós não podemos dar liberdade e dar ocasião à carne. Melhor dizendo, vou repetir aqui o verso para ficar bem claro para você. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E olha qual é o limite. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Se você tem praticado alguma coisa que pode trazer tristeza e ser até um impedimento para o crescimento espiritual do seu irmão, repense sua atitude, repense o seu comportamento. É verdade, fomos libertos em Cristo Jesus. Aqui mesmo, no capítulo 5 de Gálatas, o verso 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele estava falando aqui do contexto de toda aquela carga religiosa que os gálatas estavam sendo seduzidos a voltar a praticar, mas eu amplio essa ideia. Você foi liberto, sim, você não é mais escravo do pecado, mas você deve agora viver uma vida pautada pelo amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e amor também ao seu próximo. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!